E fala pessoal, e o Corinthians venceu mais uma aí dessa vez pelo Campeonato Paulista. O Corinthians que vem embalado desde o ano passado, já se soma aí 11 jogos consecutivos invictos, né? E tem aí novidade no timão. E o impeachment parece que perdeu força, hein? Não vão dar um golpe aí no Corinthians. Tem novidades no time do Corinthians e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas notícias do timão? Então assiste esse vídeo até o final. E mais uma vitória do Corinthians no Campeonato Paulista. 100% timão. Emiliano Dias falou depois de mais uma vitória. Estos jogos escalamos lo mejor que a gente tenía, porque lo que a gente se prepara en la semana, el que mejor está joga. Ahora vamos a escalar lo mejor que a gente tem para quarta-feira. Para quarta-feira y después lo mejor para el domingo, el clásico. Mas el time ainda necesita preparación y tomara que el clásico pueda llegar todo de la mejor manera para poder escalar el time, lo mejor que a gente tem para ese jogo. Porque el clásico sabemos que para nós son guerra, el Garro necesita ainda un par de semanas más, mas no, para el clásico no va a estar. Mas ainda tem que fazer a preparação. Nuestro jugador más importante del time y cuando él entre tem que estar 100% en condiciones porque lo importante ainda está mais para frente. Professor, já temos os lances para você falar do jogo. Gostou? Gostei. Proporcionalmente para esse começo de temporada, o que a gente pode cobrar, o Corinthians vem de 2 jogos. Gostei inclusive do jogo anterior, que o time teve dificuldade contra uma equipe de Série A, saiu perdendo, virou. Ontem teve um momento do jogo, mais especificamente, quando o Velo empata, o Velo volta melhor que o Corinthians no segundo tempo. Já era uma bola cantada que o Velo ia empatar aquele jogo. Tanto que na hora do gol de empate, o Memphis Depay já estava aquecendo para entrar, para dar uma qualificada nesse time. Eu acho que é o próximo passo dentro desse plano que os dias colocam. Eu acho que o próximo passo é ter o Depay em condição de jogar. Ontem ele começou no banco. Mas é tudo proporcional ao momento em que a gente vive, né? O Corinthians vive até uma situação diferente em relação... Primeiro que o Corinthians, até por necessidade, para não cair para a Série B, ele antecipou a montagem do time desse ano. Então, o grosso do time desse ano, o parâmetro, é aquele Corinthians que terminou a temporada. E segundo, ele não está envolvido em mais nada nessa pré-temporada. Ao contrário dos times que estão vindo dos Estados Unidos, o Corinthians só tem isso para fazer. Então tem um pouco também mais de tranquilidade para conduzir esse processo. Acho que o momento mais tenso do jogo e que rendeu aí um barulho via rede social que a gente vai falar é quando o Romero perde o pênalti. Enfim, o Corinthians conseguiu... O zagueirão do Velo Clube jogou vôlei. Ali é pênalti desde sempre, né? Desde que a bola é bola, aquilo é pênalti. Nem reclamou, não teve nem reclamação do Velo Clube. Nada. E você sabe que tranquilidade para o Corinthians, Abel, é algo muito importante nesse momento, até pela questão política, né? Hoje deverá haver finalmente a votação ali no Conselho sobre o impeachment do presidente. Vamos falar sobre isso também, professor Celso. Pois é. Donelli tem feito bons jogos, hein? Sim. Tem pelo menos debaixo do gol, né? Eu acho que no lance do gol do Velo ele sai ali para nada. Os zagueiros também colaboraram. Ele foi mal no lance mesmo, saiu mal. Ele especificamente nesse lance, mas debaixo dos paus, como se dizia antigamente, ele tem se havido muito bem. Olha aí, ó, saiu mal nessa, realmente. Mas no geral, na minha visão, nos 2 jogos ele fez defesas importantes, né? E o goleiro Dalton do Velo, como eu falei no linha de passe, no lance do gol de falta, ele vai muito estranho. Depois foi bem no jogo, pegou o pênalti. Teve mérito do Coronado, mas realmente o goleiro podia ter chegado na bola. E esse rapaz, Thales Magno, 2 gols em 2 jogos. Há uma jogada que ele ganha a bola ali, ele procura o próprio espaço, né? Ele cria o seu próprio espaço para fazer o gol da vitória. Começou bem a temporada também. Vendo esses lances, não só o gol, por exemplo, esse chute aí do Memphis, e até lembrando a sequência de vitórias no Brasileirão do ano passado, como o Corinthians tem um poderio em chutes de fora da área. Olha quantos caras
que chutam bem de fora da área. Importante. Não só em bola parada, mas também em bola parada. O Garro chuta muito bem de longe, Coronado chuta bem de longe, Memphis vai bem de longe, Thales Magno fez um gol de fora. É muita gente, não é bom? Todo mundo chama calibrado. atenção? Sim. Opa. Não é todo time que tem tanta gente para arriscar de fora. Na verdade, é um elenco que tem muita gente, porque o Igor Coronado nem titular é. E entra nesse rol aí. E o Corinthians ganha muito repertório, eu acho, né? Ofensivamente, se você olhar os 2 jogos, foi muito bom. O Corinthians produziu ofensivamente. A quantidade de chances, foram 4 gols, mas se tivesse marcado mais 2 em cada jogo, não seria exagero. Até um pouco fica negativo a questão dos gols perdidos, né? Você tem um do Memphis que é inacreditável que ele perde, embora ele tenha entrado bem no jogo. Mas eu acho que é um Corinthians que está tendo volume ofensivo, para mim acho que é o principal aspecto. E tem momentos assim, de inconstância. Por exemplo, os 15 minutos iniciais contra o Bragantino, se o Bragantino tivesse aberto 2-0, não seria nenhum exagero. Assim, foi um domínio muito grande. Ontem o começo de jogo lento também, mas é natural de um time que está começando a temporada agora, erros de passe bobos, alguma dificuldade na saída de bola, falta ainda a intensidade que se exige, mas no geral acho que foi bem positivo. O professor lembrou, é verdade, o começo e segundo tempo do Velo foi melhor, então é um Corinthians que jogou bem os 2 jogos, mereceu vencer, poderia ter feito mais gols, mas não teve o controle total das 2 partidas, o que é completamente natural. O que é legal acho que é essa encorpada no elenco. É você olhar, não ter o Garro, mas você ter o Coronado que, embora tenha algumas decisões erradas ontem, para mim foi o melhor em campo, foi o principal jogador do Corinthians. Você vê o Thales Magno, que já no primeiro jogo jogou até voltando um pouco mais pelo lado esquerdo, hoje tendo mais liberdade, atuando mais na frente, ontem atuando com mais liberdade, foi muito positivo. Então, acho que o Martínez, por exemplo, no primeiro jogo, atuando mais à direita, foi fundamental para bloquear os avanços do Juninho Capixaba. Então, é um Corinthians forte. E, assim, é um Corinthians que não se movimentou no mercado. E, sinceramente, eu acho que ele tem um time extremamente competitivo. Acho que a principal dúvida é testar agora o Léo Manal, porque é um jogador que não atuou tanto e agora aumenta a responsabilidade dele com a saída do Fagner. Acho que esse é o único ponto assim, que você pode falar, de repente, de uma situação do elenco, embora acho que seja justo apostar no garoto, formado no clube, para ser o reserva do Mateuzinho, mas é um Corinthians que muito preparado. Não vejo... Não foi no mercado, mas, sinceramente, acho que tá bem consolidado para fazer uma boa temporada. Fala, Mari, pode falar. Tá buscando alternativa sem o Garro, né? Na primeira partida, muito nessa função do Romero, um pouco mais centralizado, mas não centraliza num único jogador. Esse jogador é o responsável por criar as oportunidades para o Corinthians. Não, ele faz a bola circular de uma forma rápida com esses jogadores de frente. Esses jogadores de frente que criam as possibilidades. E o André falou sobre o volume ofensivo e um aproveitamento bom também, né? Porque ontem, das 18 finalizações, 10 no alvo, claro, perde gols, enfim, com o Yuri, com o Memphis, mas ainda assim são oportunidades claras que o Corinthians cria. E isso é um ponto muito positivo. Acho que dá para ligar o alerta, talvez, nessa baixa intensidade na hora da fase defensiva. Né? O Velo encontrou muitos espaços, quando acelerou o jogo, acho que falta combater um pouco melhor lá na frente, porque vai ter clássico daqui a pouco e o Corinthians precisa ter um pouco mais essa fase defensiva encaixada, mas é uma boa que o Donelli esteja bem também. O nosso editor-chefe, o Leão, me lembrou aqui que o gol do Guinegão na Copinha também foi de fora da área. E o Corinthians, recentemente, se a gente lembrar, teve gol de falta do Garro no ano passado, acho que contra o Palmeiras, inclusive, né? Teve gol de falta do Memphis contra o Atlético Paranaense, ontem teve gol de falta do Coronado. Tem muitos cobradores aí como opção para o Corinthians. E foi justamente numa bola parada que teve um início ali de... Polêmica, confusão no Corinthians, porque ali na hora do pênalti o Romero pegou a bola, o Yuri Alberto também queria bater, ficaram ali num debate para ver quem ia bater, o Romero pegou, errou, e depois do jogo o Yuri Alberto teve uma postagem enigmática, misteriosa. Professor Celso, André e Mário, olha aí, ó. Deus não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Qual é a sua interpretação, André? Tá todo mundo dizendo, muita gente, e parece que eu acho que tem a ver, que parece uma espécie de mensagem ali sobre o problema do pênalti para o Romero. Ou você acha que é achismo isso? Não, mas mesmo que não seja, vamos partir do pressuposto que não é, que ele não queria fazer isso. O
por que postar essa mensagem logo depois do jogo, numa situação que todo mundo viu ali que teve a situação? Então, por mais que não seja a intenção, e assim... Já virou. Dá pra entender. Já virou. Então, assim, na hora que você posta, você tem que pensar o que as pessoas vão associar. E acho que seria meio claro que as pessoas associariam justamente por causa de uma discussão logo depois do jogo. Então, assim, acho que não foi inteligente a postagem. Acho que ela é desnecessária. Acho que o Emiliano Dias na coletiva foi muito bem. Já contemporâneo, não, isso é do jogo. Por que ele não chega e não chama o Romero para conversar? Conversar e tudo mais. Postagem. Assim, aqui a gente vai falar dentro do achismo. Acho que foi, acho que não foi. Assim, é muita coincidência, né? A postagem logo depois. Mas eu acho que ela é desnecessária, para justamente levantar esse aspecto no momento que o Corinthians está bem, os dois jogadores estão bem, enfim, acho que era evitável. O Romero, eu estou me lembrando, inclusive, que eu estava, um fim de semana, que eu estava no Rio de Janeiro ano passado, e fui ao Newton Santos com os meus filhos para assistir Botafogo e Corinthians. Eu estava me lembrando. No primeiro tempo, o Corinthians jogou mal, Botafogo podia ter feito 3, 4 gols, não fez. Teve um pênalti pro Corinthians, o Romero pegou e errou. Ele cobrou mal, não... Ontem não foi tão mal. Ontem ele jogou... Mas não tomou distância nenhuma também. Mas é o pênalti todo goleiro quer, né? Eu fui goleiro, eu quero ali da altura, a meia altura, no meu canto direito, que era meu canto Ainda forte. mais se você tem a altura do Dalton. Custa-me acreditar, Donk e amigos... Tem um batedor oficial, não? Então, esse é um problema, porque falou-se muito do Yuri Alberto, mas teve uma rodinha ali envolvendo Mateuzinho e Igor Coronado, pelo menos, também. Todo mundo discutindo. Tem essa história de artilheiro da Arena, que eu acho uma bobagem. Isso aí, se o Romero está querendo se manter artilheiro da Arena, ele está que nem aquela história do menino que queria tapar o buraco no dique, que a água vinha com o dedinho. Assim, uma hora vai vir. O Romero Quais são os números? Eu não sei de cabeça, mas ele está disputando o Yuri Alberto, encostou muito Já me passou nele. aqui a produção, desculpe. 38 gols o Romero, que é o maior artilheiro da Neoquímica Arena. 34 gols Yuri Alberto. Faltam 4. A tendência é que o Yuri faça isso. O Yuri precisou de muito menos jogo do que o Romero. Se essa artilharia foi... Não estou afirmando, estou colocando como uma possibilidade. Se essa briga por artilharia foi motivo de debate para cobrar o pênalti, então vai ter lance que um não vai tocar para o outro. O outro está mais livre. Não vou tocar, vou fazer o gol. Será? Não, e a gente acabou de ver no fim do Brasileiro. Isso não é mais importante do que uma vitória do Corinthians. O jogo contra o Criciúma, o Romero deu pelo menos um gol. Eu lembro que o Romero deu para o Yuri Alberto fazer. O Yuri Alberto saiu apontando o Romero. Sinceramente, não acredito que seja essa briga. Eu também. É a vontade de fazer o gol ali na hora. Porque se for, eu acho muito pequeno. E os personagens... Olha, o Yuri Alberto é um rapaz que veio de um processo, um massacre, e ele lidou com isso muito bem, psicologicamente. Até ele falou isso aqui, né? Que procurou ajuda. O Romero não me parece um poço de ego. Só se a partir de agora ele passou a ser, mas ele não é um jogador com ego. O Yuri Alberto, inclusive, não é useiro e vezeiro de polêmicas em redes sociais. O Kaká que repostou que o Yuri Alberto colocou-se, o Kaká se envolve nessa. Inclusive, ano passado o Yuri Alberto fez muitos gols, mas também deu muitos gols. Sim. Pro Memphis, não foi? Pro Garro. E é um lance de um jogo que, afinal, o time acabou ganhando. Não é o lance que determinou um empate. Poderia até ter determinado. Mas professor, fala aí, para você, a postagem foi pro Romero ou não foi? Foi por causa do pênalti ou não foi? Sim, eu gostaria sinceramente de ouvir o Yuri Alberto a respeito disso. Também me perguntar diretamente, ele vai sair pela tangente, não vai, mas parece que não orna essa história. Não são os personagens ideais para estarem envolvidos nisso. Até porque o Corinthians construiu tudo, essas 9 partidas de invencibilidade, muito por conta do coletivo. Pois é. Não foi um jogador que conduziu a equipe toda a sair da zona de rebaixamento, a terminar o ano de uma forma espetacular. Então, acho que se há essa questão do ego neste momento, acho que ela pode até ser uma autoanálise, né? Do próprio Yuri também. Assim, se a briga ali para bater o pênalti
não, deixa que eu bato, não, acho que também tem que ter esse companheirismo. Não, então se você está sentindo mais confiante, pode ir você, enfim. Acho que ali são os dois lados também, né? Pode ser uma briga de ego dos dois lados também. Eu lembrei muito do Merecido. Eu confesso que eu sou a favor de o técnico, a comissão técnica, deixar definido quem bate melhor, quem treina melhor, quem tem mais efetividade, vai ser ele. Porque ontem o Corinthians o Romero perdeu o pênalti, não fez falta. Pode acontecer num jogo decisivo, num mata-mata de Libertadores, num grande clássico, de um pênalti perdido fazer falta. Por que não ter um cobrador ali com a decisão do técnico? Esse aqui é o primeiro. Se ele não tiver, se por acaso ele não estiver em campo, ou ele não estivesse, não estou confiante, aí o segundo fica entre fulano e Beltrano. Agora, vamos ficar discutindo na hora do pênalti para ver quem bate? Eu sei que isso não é novidade, a gente já viu várias vezes, vamos continuar vendo. Exatamente por isso, eu sou a favor de que a comissão técnica, junto com os jogadores, tenha uma definição. O cobrador oficial principal é esse. Até porque ontem acabou batendo menos indicado para bater pênalti. O Mateuzinho está na frente do Romero, nesses critérios que você falou. O Igor, que nem titular mas é mais confiável batendo um pênalti que o Romero, e o próprio Yuri Alberto. Olha lá a pênaltis proporção. no tempo normal de Yuri Alberto e Romero no Corinthians desde 2023. Yuri Alberto, 5 batidos, 5 convertidos, 100%. Romero, 2 batidos, nenhum convertido. 100% e 0. Alguma dúvida de quem deve ser, se for por esses números? É isso, aí a questão da comissão técnica é evitar esse tipo de coisa, e não fez falta, mas teve uma altura do jogo em que fez falta sim. O Corinthians tomou um empate. Depois. O empate saiu. E a última amostragem do Romero, como lembrou o Abel, que viu lá ao vivo no Rio, tinha sido muito ruim. Então nada justifica. Ele bateu muito mal aquele. E o de ontem também ajudou. Tem o mérito do goleiro, mas o Romero ajudou também, né? E o pênalti é marcado, o Yuri já pede a bola com a mão assim e o Romero vai até lá buscar a bola. A gente vê esse tipo de problema, principalmente também, né, Dom, que eu lembro do futebol internacional. Cavani no PSG. Com o Neymar logo no começo. Logo no começo, deu atrito. Ali a palavra ego apareceu forte, hein? Lá no Paris Saint-Germain, hein? E aqui apareceu por escrito, né? Que Deus permita que o ego tá ali. Mas é o que o Abel tá falando, assim. A única forma de resolver esse tipo de situação de jogador é se tá definido, aí não tem conversa. Aí é o que tá estabelecido pela comissão técnica. E acho que às vezes até natural, começo de temporada. Na hora, viu, André? Eu já vi várias vezes isso. Os caras estão ali decidindo, discutindo, o técnico lá do banco grita, não, vai bater fulano. Né? Já vi isso várias vezes. O que é uma solução. Exato, que você resolve o assunto. Eu só acho da questão da postagem, e aí, como eu já falei, para mim não tem... Pode ser que ele não tenha tido a intenção, foi para outra coisa, mas ele podia ter pensado, dá para associar com o que aconteceu. Então, a postagem para mim era evitável. Vai dar barulho. Inclusive, não foi por causa disso que teve aquele atrito do Neymar com o Dorival Júnior no Santos? Que o Neymar queria bater, o Dorival falou que outro ia bater, não foi? Exato. O Neymar ficou bravo. Se eu não me engano, foi isso aí. Eu lembrei muito do Muricy Ramalho, que fala que a gente sabe só 1% do que acontece no futebol, a ponta do iceberg. Agora, em princípio, eu não vejo como os principais candidatos a uma guerra de ego. Não sei que a coisa tenha se desenvolvido aí do Exato, que a gente perdeu. Né? Por isso que surpreende toda essa história, né? Porque não Não combina. Nem um pouco. Vai saber, de repente na próxima, chega o Memphis Depay e fala, quem vai bater sou eu, acabou a brincadeira. Aí, não tem moral pra fazer isso? Mais bem resolvido. Você viu a Arena ontem na hora que ele entrou? Acaba a discussão. Aquelas crianças com faixinha. A pessoa chega o Memphis, dá licença vocês dois. Vocês têm história aqui, mas quem vai bater sou eu. Acabou. Até porque ele está longe do negócio da artilharia na Arena, não daria briga. Vamos falar agora, você já adiantou agora há pouco, professor, sobre o impeachment. Hoje tem a votação. O Augusto Melo falou sobre isso, presidente do Corinthians. Vamos acompanhar. Mais uma vez uma tentativa de golpe, mais uma vez querem o poder na mão grande. Não vai acontecer isso, cara. Sabe, se esses caras querem o poder, daqui 2 anos tem eleição, se candidata, como eu fiz, cara, e atropela todo mundo. Tem que parar com isso, cara. O Corinthians está numa situação agora
favorável, a gente tem um planejamento muito bom, coisa que eu não via no Corinthians há muito tempo. Eu acho que está na hora desses caras pararem com isso, parar de ser tendenciosos, parar de querer, sabe, todo mundo lá no clube sabe o que está acontecendo, as pessoas que estão articulando, as pessoas que estão por trás, tentando dar esse golpe para tomar a cadeira. E não é assim não, a gente ganhou a eleição democraticamente. E se eles querem a cadeira, que vença democraticamente também, lá se candidata. Daqui 2 anos tem eleição, se candidata. Aí eles querem julgar uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver, que lutou até agora para fazer o melhor para o Corinthians. E aí? Daqui a pouco acaba o processo, não tem nada, e aí? Eles julgaram, vamos dizer que empicharam a gente. E aí? O que acontece daqui 2 meses, por exemplo? Não é confiante, é que eles estão tendo aqui o que eles nunca tiveram. Então, o Romero é um dos caras mais antigos aqui. O Fagner falou isso, todos falaram isso. Quer dizer, eles estão aqui há muito tempo, eles nunca viram um planejamento, um projeto da forma que nós estamos fazendo. Nunca ninguém recebeu em dia aqui. Os credores hoje, eles estão cientes que eles vão receber, coisa que eles não sabiam quando iam receber, se iam receber. Agora, essas pessoas que se julgam corintiano, querem quebrar isso, você pode ter certeza, se acontecer alguma que a gente não acredita, mas se tiver um impeachment segunda-feira, o Corinthians entra num colapso, amigo. Tentativa de golpe, querem o poder na mão grande, como disse o presidente, André? É uma situação muito complicada, né? É muito, muito delicado, porque você tem uma situação de uma investigação, que para mim isso é o determinante, né? Mas que ainda não foi concluída. Lógico que a discussão, você tem uma base de argumentação através dessa questão, de uma investigação que está acontecendo, mas você tem a politicagem, que é o que sustenta todo esse pedido de impeachment. Assim, acho que é muito complicado você falar que tem que acontecer ou não tem que acontecer, baseado numa situação que juridicamente ainda está sendo investigado, né? Em caso de polícia que a gente está falando. Então é muito complicado você... eu acho muito difícil você se posicionar em relação a isso enquanto a investigação está acontecendo. E aí muitas vezes se confunde com... Então você acha que é precipitada a votação? Teria que ver a conclusão da investigação, no meu modo de ver. Acho que isso é o que seria determinante em relação a... E aí eu não estou falando que se ele está certo ou se ele está errado. Não, eu estou esperando que a justiça vai determinar em relação ao contrato de patrocínio da Vai de Bet, que essa é a questão principal. Até porque aí seria uma coisa criminal, né? Exato. Todo mundo deveria pagar. Exatamente. E aí essa é a questão primordial. Só que muitas vezes, como o futebol mexe com paixão e tudo mais, talvez se o Corinthians estivesse mal das pernas, um tá defendendo todo mundo, que tem que cair porque o Corinthians está mal. E assim, não tem nada a ver, você está falando de uma questão de irregularidade, e não em relação a se o time esportivamente está indo bem ou não. Então, para mim, essa é a questão principal. Assim, acho que a questão da conclusão da investigação é o determinante nesse cenário. Acontecem as duas coisas, né? Impeachment agora é oportunismo. É gente querendo o poder. Ele está certo nisso. Agora também esse negócio, se tiver impeachment, o Corinthians entra em colapso. Calma, presidente, o senhor ainda tem algo a explicar na justiça. É isso. E esse é o posicionamento da torcida do Corinthians, inclusive da Gaviões da Fiel, que é a maior representante. Ela acha que é golpe nesse momento, mas a própria torcida já falou, é um apoio condicionado. Se a justiça mostrar que o presidente realmente está envolvido, e ele ainda tem o que explicar a respeito disso, aí ele também pede esse apoio. Então, não é uma questão de mocinhos e bandidos, né? Eu acho que é uma questão de timing. Nesse momento é oportunismo, sim. E lembrando, o presidente fala da questão do impeachment, se o Conselho aprovar o impeachment, ele será afastado provisoriamente e o afastamento definitivo se dará via sócios, via associados, que foi justamente quem o colocou. E aí todos têm direito todos os associados, Exato. Como na eleição para presidente, podem votar. Os mesmos que o colocaram são aqueles que o tirarão. Então não haverá... Ou que o deixarão. Ou que o deixarão. Então não haverá o golpe nos termos em que ele falou. Se ele sair, ele sairá pelas mãos das mesmas pessoas que o colocaram lá. Tudo começou pelas irregularidades ou suspeitas de irregularidades no contrato lá com a antiga patrocinadora, Mari. Sim. Agora, a boa fase em campo, né, que começou no ano passado, ali na segunda metade do Brasileirão, quando o Corinthians sai de um desespero, de uma desesperadora luta contra o rebaixamento, contrata vários jogadores, entre eles o Depay,
e o time melhora muito a ponto de ter aquela sequência. Começa já o ano com 2 vitórias. Tudo isso pode dar uma mudada, uma aliviada nessa pressão contra o presidente, nessa tentativa de tirá-lo do poder? De fato, é o que tem sustentado muito, né? Essa boa imagem do Augusto Melo, até, enfim, perante jogadores, a própria torcida. Não só isso, acho que a maneira como o Corinthians foi muito certeiro no mercado, né? A maneira como o Corinthians identificou esses jogadores, enfim. Agora, o cenário seria completamente outro se o Corinthians não tivesse conseguido fugir da zona de rebaixamento, se o Corinthians não tivesse conseguido segurar jogadores importantes. Você vê o que o Botafogo tem passado, se fosse na realidade do Corinthians, de você ter ali uma perspectiva incerta de 2025, o cenário seria completamente outro. A gente tem que lembrar que o Augusto, ele acumulou muitos erros, principalmente no primeiro semestre do mandato. Então, ele foi, querendo ou não, criando ou alimentando inimizades dentro do clube que ganharam respaldo para apontar erros. Inclusive de pessoas que estavam ao lado dele. Inclusive de pessoas que estavam do lado dele. Então, assim, eu entendo que dentro de um jogo político, e isso é todo jogo político, não só dentro de clube de futebol, você tem, de fato, pessoas que querem te derrubar. E qualquer motivo é motivo, que pode ter ali uma construção de um possível golpe, como ele avalia isso, em todo jogo político. Mas tem que também fazer uma autoanálise do porquê, de como ele pode ter sido também um responsável por alimentar essas situações. Ele se coloca ali na condição até de não ter o entendimento total do contrato da VaiDebet, porque ele confiou em outras pessoas para isso. Mas, querendo ou não, ele era o representante principal. Ele se cercou dessas pessoas, ele escolheu essas pessoas. Então, também é muito difícil, na posição dele, ser só essa condição de vítima dentro de um grupo que é a saída dele. A Mari lembrou bem, né? A Mari lembrou bem que, óbvio, o que chama mais atenção e o que provavelmente causou o início da investigação tenha sido a irregularidade no contrato, mas foram várias lambanças. Nossa. No início da gestão dele, a questão do Mateuzinho treinando sem ter sido contratado, como é que é? Acabou a farra, falando publicamente, Rubão, sem Rubão. Várias coisas. Ele largou Lucas mal, Veríssimo, apresentado como jogador do Paulista, e de repente vai embora. Mateuzinho treinou, voltou. Muitas coisas. Por outro lado, quando muita gente fala em favor do Augusto Melo, lembra, não que um erro justifique o outro. O que os anteriores erraram, eu também posso errar. Mas nas gestões passadas também houve muitas lambanças. Sim. Inclusive de contrato, lembra da empresa que ia pagar o salário do Paulinho, como é que era? Taunza. Taunza. E várias outras coisas, jogadores que foram embora e não receberam, enfim. E que o que pessoas que falam a favor do Augusto Melo dizem, mas nunca teve investigação tão rigorosa assim, com erros do passado. Por que nesse? Investigação precisa ter sempre. O que dói para o torcedor é que as motivações não são para o bem do clube, são motivações muito pessoais. Tem gente da oposição que detestou essa arrancada do Corinthians no final. E isso, lambança tem desde 1910, e a oposição querendo lugar da situação tem desde 1910 também. Isso é histórico, os caras torcendo contra a própria instituição. Isso é que pega para o torcedor. Por isso que o torcedor fica irritado com essa história. Que história é essa de impeachment, justo agora que as coisas estão indo bem? O torcedor tem essa visão, mas eu acho que foi muito consciente o posicionamento, pelo menos dos torcedores organizados, da Gaviões, que é a maior torcida, esse senão em relação ao presidente Melo. É um voto de confiança nesse momento. Se a investigação, que é o principal, que se fala muito pouco, essa investigação tem que ser externa aos muros do Parque São Jorge. Exato. Isso é um caso de polícia. Exatamente. Se o caso de polícia indicar que o presidente deve no cartório, esse apoio é retirado imediatamente. Eu acho que tem que ser assim. Não é carta branca para continuar fazendo lambança, não. Falamos muito do Corinthians, o lado do campo, a vitória de ontem, a polêmica, ou provável polêmica ali entre Yuri Alberto e Romero, o impeachment, a votação do impeachment
que acontece hoje, caso não seja adiada de novo, porque já foi adiada da outra vez. 2 vezes. O cancelado ou adiado é a mesma coisa? As 2 vezes adiada, né? Adiada. Cancelada ela nunca foi, tanto que deve acontecer hoje. Está marcada para hoje. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Corinthians que venceu aí o último jogo contra o Velo Clube, né? E agora nessa quarta-feira vai enfrentar o Água Santa para se preparar já no domingo para enfrentar o clássico aí contra o time do São Paulo pelo Campeonato Paulista. Corinthians que vem aí de 2 jogos e 2 vitórias. Iniciou bem o Campeonato Paulista com uma vitória sobre o Bragantino pelo mesmo resultado, 2-1. E dessa vez não foi diferente. Contra o Velho Clube, o Corinthians conseguiu também uma vitória por 2-1. E segue invicto no Campeonato Paulista. Segue invicto aí nos últimos 11 jogos desde o ano passado. O time do Corinthians que tem pretensão de fazer algumas contratações aí para 2025 e possa ser que esteja aí no mercado um pouco mais frio, só que internamente disseram que as conversas estão bem adiantadas aí com algumas contratações. Será que o Corinthians vai conseguir aí montar um time, né, à altura do Timão para 2025? Será que o Corinthians vai conseguir aí montar um time, né, que seja bem competitivo, não só em um campeonato, né, mas sim em 2, como Libertadores e Campeonato Brasileiro? O que é que vocês acham aí? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.